Badorguita. Badorguita, você tem coragem. Hoje com o meu Hélio, foste a primeira a entrar. Essa tua coragem, só te olho. Só te olho. Você? Pituquinha. Ana Cláudia. Welcome to the jungle. Nosso convidado deve estar a chegar. Hoje vamos ter conversa muito interessante com o Hélio Fernandes. Eu vou te estender mesmo já hoje aqui, Lorinela. O Hélio vai saber de todas as verdades. Que você está longe, mas vais ficar tipo estás no programa da Patrícia Faria. Vai descansar. Você merece. Pé no pescoço aí no... Como é que é? Estás aonde? Onde é que tu estás? Beijinho, Macau, é o quê? Esqueci. Pituquinha. Mr. Caetano. Indonésia. Indonésia é fixe. Indonésia é bonito. Tem uma infraestrutura muito gira. Mete o pé no pescoço, Badorguita. Mete o pé no pescoço. Já sabes como é que nós funcionamos. Tem que cortar a respiração, matar mesmo. Mr. Caetano, como é que é? Fresquinho? Estamos prontos. Só à espera do Hélio, que deve estar a chegar. Que eu já mandei-lhe uma mensagem. Então... Fresquinho, bro. Fresquinho. Pronto para mais uma. Só falta mesmo aqui o Hélio para nós começarmos a quitota. Hoje está a entrar muita gente. Divaldo, Su, Ada, Elvio. Aqui tá fresquinho, bro. Aqui também tá fresquinho. Hoje foi um dia de pernas. Por acaso filmei um pouquinho, mas ainda não postei. Acho que vou postar amanhã. Hoje foi um dia de pernas. As minhas pernas estão mortas. Mas estamos firmes. Doutor Divaldo. What you do, maniga? Nídia. Eu estou a ver que eu vou ter que fechar esse live para poder dar um toque ao Hélio. O Hélio estava a ver o jogo do Japão. Mas já falei com ele, já deve estar a entrar. Nídia, what you do? Como é que é? Doutor Divaldo. Jorge é um corajoso. Jorge, eu estou a te guardar. Como é mamadia a trabalhar ou nem por isso? Nídia, não me arranja problema com Stanis já. Não me arranja problema com Stanis, faz favor. O Coelho estava a apoiar o Japão, ficou triste. Deve ser fã do Goku. O Hélio deve ser fã do Goku. Que hoje o Oliver Tsubasa, Goku, todos estão com dor de cabeça. Aquilo aí... O Japão quase que deu um sayonara, mas não funcionou.
Hello, sweet makeup. Oh, quem é a Ira? Tá a pedir para ir a chamar o, o Hélio. É óbvio. Mas eu por acaso não sei o que aconteceu. Eu estava a falar com o Hélio bem um pouco antes de entrar. Olha, tá aí. O nosso convidado chegou. O Hélio estava a apoiar o Japão, já chegou. Deixa ver, deixa eu chamar aqui. Come on. Game on. Oh, Ira, prazer, prazer, não sabia, não conheço. Hélio, antes de cumprimentar, deixa já cumprimentar a Ira, yeah? Porque eu estava a perguntar quem é a Ira, só agora é que eu sei que é a tua mulher. Na paz, na paz, na paz, Então tranquilo. faz, tranquilo, bro. Hoje, Boas. O que é que temos? Né? hoje aqui vai ser uma cena muito interessante, muito interessante. Estava só aqui a abrir a página por causa dos temas, mas já está on. Como é que é, Mr. Hélio? Fresquinho, meu. Porreiro. Porreiro. E contigo, como é que estamos? Né? Pá, comigo também, com as pernas bambas. Hoje foi um dia de perna, dia chato, mas epá, tem que ser. Então já Epá, sabes tem que como é ser, tem que ser. Vida de atleta, hein? Vida de que é. atleta. Essa vida que nós escolhemos. Estou a tentar seguir o teu caminho, hein? Eu que estou a seguir o teu caminho, olha lá. Olha, estamos a seguir-nos os dois. Estamos a seguir-nos os dois. Porreiro. Sei que Epá, agora estás na área. Vamos ter muito para trocar. vamos ter muita coisa para falar, vamos ter muitas boas ideias para trocar. Hélio, eu queria que desses aí um salve ao pessoal que já está a nos acompanhar. Então tem muita gente aí a entrar. Hoje o tema vai ser muito interessante. Queria que tu desses aí um salve ao pessoal que está a entrar. Olha, uma boa noite e obrigado a todos por aderirem ao canal hoje. Acho que vamos ter bons assuntos e bons temas para debater, não só entre os dois, mas acho que toda a gente pode participar dessa linda e maravilhosa conversa. Uhum. Perfeito, perfeito. Inês, olá. Inês eu digo que a Inês, acho que o Coelho conhece a Inês. A Inês Oliveira, ela é. Essa Inês, eu sou fã da Inês. A Inês eu chamo Sou Inês fã da Inês. elástica. A Inês é mulher elástica, é incrível. É incrível. Elástica de um baita conhecimento. Ouve, Não, ela também vem para saudades da aqui, Inês de treinar no ginásio. Ouve, é única, é né? única. Não, ela Ô também, Inês, vê lá se volta para o nosso ginásio, hein? não, ela também vem, ela também vai ser convidada para aqui. A Thaís também está aí, entrou, Thaís, welcome. Hélio, eu vou começar as hostilidades e eu queria que tu, há muita gente que não te conhece, eu queria que tu falasses um pouquinho de ti em termos de percurso, porque as pessoas muitas das vezes ou de ouvir certas pessoas porque não sabem de onde é que ela veio, como é que ela começou, acham que as pessoas caíram de paraquedas nesse mundo. E eu queria que tu falasse um pouquinho do teu percurso, de forma resumida, como é que começaste, como é que começaste a gostar disso, como é que entraste para esse mundo. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso. Boa, boa. Como sabes, Ricardo, às vezes os sonhos dos nossos pais não cruzam muito com os nossos. Eu fui Yeah. para Portugal muito cedo, aos 12 anos, fui para estudar. E o grande sonho Uhum. dos meus pais era ser engenheiro de construção civil. Boa! Só que nisso, comecei a fazer jiu-jitsu muito cedo. E nisso comecei Uhum. a cruzar com o pessoal do desporto. Ok. Decidi fazer um curso de musculação e cardio fitness para tentar ter um bocadinho de mais conhecimento, já que eu gostava de fazer o meu tal dito treino de ferro. Uhum. Perfeito. Nisso, comecei a cruzar cada vez mais informações e a gostar cada vez mais dessa área. E tomei a decisão de não seguir engenharia construção civil. Ok. Já os meus pais estavam full por eu seguir e tomar a decisão por seguir uma outra área. Decidi ir para desporto. Formei-me em desporto, procurei especializar-me cada vez mais. Uhum. Ah, trabalhei num grande ginásio que foi exatamente que me deu um bocadinho de projeção e conhecimento, que foi o Uhum. Homes Place. Home Place, E, perfeito. para além de Oh, outros, que me deram a bagagem suficiente para isso. Fui especializar-me cada vez mais na área
em nutrição e suplementação desportiva. Senti a necessidade na altura de tirar uma especialização em treino para a mulher, já que grande parte agora das mulheres é que completam a maior parte do ginásio. Uhum. Senti uma necessidade especial de conhecer cada vez mais o cérebro e o próprio estar da mulher. Tirei essa especialização, recebi o convite para vir trabalhar em Angola, por intermédio do Fitness Club, onde trabalhei durante 2 anos e meio. Depois de seguir o meu próprio rumo, e cá estou eu, à procura de crescer cada vez mais nesta área, que eu tanto gosto e amo, é óbvio. Perfeito. Eu acho De uma que, forma resumida, de uma forma resumida, o Hélio tentou vos dizer que temos aqui um profissional da área com conhecimento da matéria e de tudo o que nós vamos falar aqui, e isso é sempre interessante. Hélio, nós já tivemos uma meia conversa no off, então já estamos em conexão. E a primeira coisa que eu vou mesmo já chutar aqui, e nós falamos disso, estávamos a rir a bocado. Eu acho que antes de irmos para a parte da nutrição e alimentação, vamos falar um pouquinho de vários aspectos que têm meio que incomodado, de certa forma, pessoas que entendem da matéria. A primeira coisa que eu vou falar é que nós falamos aqui é o uso de sacos térmicos nos treinos, principalmente treinos cardiovasculares. Algumas pessoas dizem que isso intensifica a queima de gordura ou a perda de gordura. Uns dizem que isso massifica, digamos que, a resistência cardiovascular. Em termos daquilo que são conhecimentos e dados científicos, o que é que nos podes dizer desse uso de sacos térmicos que se tornou uma moda agora para quem corre, para quem anda de bicicleta e etc? olha, boa pergunta, Ricardo. Vamos por parte. Para que foi concebido exatamente esses fatos? Na altura, vamos pensar assim um bocadinho, pugilistas. Precisavam perder peso muito rápido para a pesagem, certo? Então eles precisavam perder exatamente água e sais minerais, desidratar o corpo para perderem peso muito rápido, para subirem na balança e terem um peso muito mais baixo do que aquilo que iriam lutar. Só que nisso nós podemos olhar que eles apresentavam um estado de desidratação muito rápida e muito grave. Vamos por parte. Segundo, tapam os nossos poros, certo? Imaginemos, se nós queremos perder peso e estamos a usar estes fatos, nós aumentamos demasiado a nossa temperatura corporal. Logo, o nosso corpo para de produzir energia para aumentar a temperatura corporal, certo? Imaginemos, eu já estive a dar um exemplo destes que foi, nós vamos tomar banho principalmente esse tempo de frio. Nós chegamos, estamos com o nosso chuveiro a tomar banho, de repente, aqueles primeiros 10, 15 segundos, se não tivermos água quente, parece que dá ali um gelo enorme, um choque térmico. Imagina, mas depois dos 10, 15 minutos, 10, 15 segundos, o corpo parece que consegue adaptar-se, certo? Então, o que é que acontece? O nosso corpo aumenta a temperatura corporal, é obrigado a aumentar a temperatura corporal, produzir energia para aumentar a temperatura corporal. Tão simples quanto isso. Se nós usarmos esses fatos térmicos, entre aspas, o nosso corpo não produz temperatura corporal, logo deixa de gastar calorias e não há perda de peso ou perda de gordura. Tá? Por isso, quem usa esses fatos térmicos, na verdade, está a desidratar o corpo, está a prejudicar a sua saúde, nada mais do que isso. E não vai obter resultados quanto à perda de peso, como tu disse. Logo a seguir, quando voltar a consumir líquidos, é óbvio, vai voltar ao peso normal. É o que acontece com os pugilistas. Logo a seguir a isso, depois da pesagem, começam a comer, a hidratar o corpo, voltam logo ao seu peso normal. Então, quem quer perder peso, não é a forma mais correta e mais rápida de perder peso usando esses fatos térmicos. Eles não servem nem foram concebidos exatamente para esse fim. Tá? Ok, perfeito. Então, o que ocorre, para quem não percebeu, o que ocorre, em vez de perder peso, é uma desidratação na pessoa. Perfeito. E prejudica na perda de peso, já que aumenta a temperatura corporal muito rápido, o corpo para de produzir energia para perder exatamente calorias. Então não adianta estar a usar esse fato
quanto menos roupa usar, melhor é até. Não, porque está na Vão treinar o moda. frio. Está na moda, volta e meia vais para a marginal, vais para a rua, vais para o ginásio e vais vendo. E às vezes tu chamas a atenção ou dás uma dica, não, olha, não podes usar isso por causa disso. E eu já tive essa experiência. E as pessoas simplesmente às vezes reagem de uma forma muito negativa, porque não sei onde é que leem, nem sei quem é que explica que aquilo lhe vai fazer perder peso. Então é meio complicado. É falta de informação às vezes, muito pelo contrário, está a prejudicar a sua própria saúde. Deve treinar Perfeito. com menos roupa possível, o mais confortável possível. Perfeito. Longe Ei, disso. falando Muitos de anos. hidratação, falando de correr, falando de cardio, vamos falar aqui um pouquinho, que é para as coisas estarem meio conectadas. Cardios antes e depois do treino. Isso é uma luta que há e eu vejo que até para os homens em particular, muitos fazem um cardio intenso antes de começarem a fazer musculação. Algumas meninas começam a fazer cardios muito intensos antes de começarem os treinos. Uns exageram depois. Então eu queria que tu falasses para o pessoal perceber o que é prejudicial e o que não é, o que é que ajuda a dar resultados e o que não é em relação aos cardios antes e depois dos treinos. Boa questão. E eu acho que cada vez mais as pessoas estão a ficar informadas o quanto é isso. Só que, infelizmente, às vezes as pessoas só explicam, faz o cardio depois do treino, mas não explicam porquê, para que serve, e muito pelo contrário, hoje, e encontra-se, e eu não vou crucificar isso também depende do objetivo de cada pessoa. Uhum. Mas, na minha opinião, e o mais certo, em bases científicas, nós devemos fazer o nosso cardio para quem? Atenção, eu vou referir-me para perda de peso ou Uhum. perda de gordura. Isso. O cardio deve ser feito pós o seu treino de musculação. Ou então aproveitar os intervalos para fazer pequenos minutos de cardio. Uhum. Imagina, nós temos 2 séries. Entre as séries nós vamos fazer o cardio e no final do nosso treino, aí sim devemos fazer o nosso cardio contínuo, que normalmente as pessoas fazem ao início do treino, que são os 40 minutos de cardio, depois vão fazer musculação, depois arrumam as suas coisas e vão-se embora. Na verdade, devíamos fazer exatamente o contrário. Um aquecimento básico, já que nos primeiros minutos, até os 30 minutos, o nosso corpo não está a perder calorias de uma forma significativa. O nosso Uhum. corpo está a aumentar a temperatura corporal, a prepará-lo para uma atividade física. Uhum. Então, a pessoa quando está a começar a fazer o seu cardio, nesse caso, antes da musculação, está a preparar o corpo para a Uhum. atividade. E o que é que acontece? Fez, vai desgastado para o treino, faz o seu treino e vai-se embora. Não é Exato. de uma forma, não é errado. O importante é a pessoa mexer-se. Mas se quer exatamente atingir objetivos, ter resultados, deve fazer o seu cardio pós-treino. Vai fazer com que o corpo, mesmo depois do treino, continue a ter maiores gastos energéticos e calóricos, entre 48 a 72 horas pós-exercício, que é exatamente o EPOC, que é o consumo de oxigênio pós-exercício. É muito maior do que propriamente se estivermos a fazer o nosso treino cardiovascular ao início, antes do treino de musculação. Então é importante as pessoas saberem que se querem ter algum resultado ou melhores resultados a nível de perda de peso, o melhor é fazerem o cardio após o seu treino de musculação. Ok. Mas atenção, entre os exercícios é importante fazer um pequeno para aí 5 a 10 minutos de treino cardiovascular. Se estivermos a falar Tá? de um pequeno treino cardiovascular nos intervalos dos treinos, se tivéssemos que aqui dar alguns exemplos de exercícios para isso, que tipo de exercício é que aconselhavas? O remo, que tanto é desprezado pelas pessoas, é um ótimo. Ok. A própria passadeira, Uhum. a elíptica, nós temos Uhum. a arco, exatamente exercícios que aumentam a nossa intensidade durante o treino. Ok, Tá? perfeito. Na verdade, eu vejo muita gente a fugir. Raramente eu vejo as pessoas a usar o remo no ginásio. Não É, é, gosto, não gosto. é, é por acaso. Intensidade. A intensidade, é verdade. Hélio, sempre que pudermos, nós vamos respondendo algumas perguntas. Claro, não fugindo muito daquilo que é a nossa ordem de ideias referente aos temas. E a Babita Albuquerque pergunta aqui, e acho que tu podias responder, o que acontece com o metabolismo da mulher que tem de fazer musculação ao dobro em comparação aos homens para ganhar massa muscular? Isso acaba já por ser um assunto genético. A mulher produz menos testosterona que o homem.
E a testosterona é responsável pelo crescimento muscular. Logo, é verdade que a mulher tem que trabalhar muito mais que o homem nesse sentido para ganhar massa muscular. Mas atenção, não é que a mulher não consiga ter resultados também tão rápidos o quanto o homem. Desde que seja dedicado, tenha cuidado na alimentação, foco nos treinos, o descanso, não há problema algum. Agora, que é uma questão que o homem ganha massa muscular muito mais depressa, sim, é uma questão de testosterona, que é responsável pelo crescimento muscular. Perfeito. Eu tenho recebido aqui muito feedback e é importante às vezes passar essa mensagem, não só para ti como profissional, independentemente de fazeres isso porque amas e porque gostas, mas é sempre bom sentirmos que somos acarinhados e respeitados pela nossa competência e pelo que nós fazemos. E tens recebido aqui, por acaso eu tenho visto que tens recebido aqui muito feedback positivo de homens e de mulheres. O Ricardo Lamor, inclusive, concordou conosco que, na realidade, os fatos ajudam a desidratar e a perda excessiva de água. Tens aqui muito feedback, sempre que pudermos vamos ter a oportunidade de ler. E eu queria falar um pouquinho, já que nós falamos dessa diferença, digamos, genética em termos digamos, de testosterona, eu queria que falássemos um pouquinho de musculação para mulheres, nesse caso. Treinos para mulheres. Um minuto. Eu vejo aqui alguém que fez uma pergunta que acho que deve estar relacionada a alguma coisa. Fiz uma pergunta. As cintas também têm o mesmo efeito que os fatos térmicos. Acho que foi isso. Certo. Sim. A Nangassola pergunta se as cintas também têm o mesmo efeito que os sacos térmicos. Isto está uma moda muito grande, não é, Ricardo? Que é das cintas. Só que as pessoas têm que ter muito cuidado com essas cintas. Principalmente porque eles apertam os nossos órgãos internos. Então, na verdade, têm exatamente os mesmos efeitos. Se funcionam, temos que ter algum cuidado. Apertam os nossos órgãos internos. Será que é por uma questão de saúde que vamos olhar ou por uma questão de estética? Tem que pensar exatamente o que é que pretende. Mas tem que ter cuidado. Por mim, não usava essas cintas. De forma alguma. Não vão trazer benefício algum. Mas é que assim, normalmente quando nós olhamos para homens ou mulheres que usam os cintos para carga e para proteger a lombar, nem sempre é o mesmo objetivo que leva as mulheres a usar as cintas. Eu vejo que é mais estético, né, para desenhar a cintura e etc. E a questão que se põe é, nesse fator estético que leva as mulheres a usar essas cintas, não interfere naquilo que muitas das vezes é a execução de certos exercícios? Exato. É assim, eu não sei se estava a perguntar sobre aquelas cintas térmicas ou aqueles cintos para proteger a zona lombar. Aquelas cintas térmicas, mesmo para apertar exato. o coisa. Nós temos exatamente os cintos que protegem a nossa zona lombar. Só que a maior parte das pessoas, não só as mulheres, mas vou falar também de uma forma geral, os homens, fazem um uso não tão correto dos cintos. Exatamente porquê? Porque os cintos foram concebidos para treinos com grandes cargas. Por exemplo, agachamento, levantamento de terra. Eu vejo pessoas no ginásio a fazerem supino com cargas mínimas, com os cintos. Imaginemos, o próprio treino, seja ele de costas, que as pessoas estão a fazer normalmente com esses cintos, eles ajudam-nos a fortalecer a nossa zona lombar. Se ela está protegida com esses cintos, ela não vai trabalhar aquela musculatura. Nós precisamos trabalhar aquela musculatura. Amanhã alguém está a apanhar um peso qualquer, olha, é um criquezito na sua zona lombar. Por quê? Porque não protegeu, não fortaleceu aquela zona lombar. Estava sempre protegida. O músculo não está preparado para uma ação. Por quê? Porque estão todos os exercícios a fazerem exatamente com os cintos. Não é correto. Okay. Tá? Os cintos não são para serem feitos para todos os exercícios. Estamos a trabalhar bíceps, cinto, tríceps com cinto, peitoral com cinto. Não foram concebidos para isso. Questões de cargas elevadas, aí sim é que é aconselhável usar o cinto e para exercícios muito específicos, não todos, certo?
Exatamente. Porque senão depois deixas de. Há exercícios que são exatamente para fortalecer a tua zona lombar. E se estás com Aham. ela protegida, ela não vai funcionar, não vai proteger, não vai fortalecer essa musculatura. Então não adianta estar a usar o cinto se o objetivo é fortalecer a tua zona lombar. Com todos os exercícios, requer uma estabilização muito grande e ativação da zona do corpo. E se estás a usar o cinto constantemente, então não consegues fortalecer essa zona. O Então temos fortalecimento que do corpo saber, é exato, isso que falaste, é muito importante. temos que saber em que altura é que devemos usar o cinto, em que exercícios. Na verdade, eu acho que o fortalecimento do core muitas das vezes acaba por ser um grande problema nos nossos ginásios, é que muita gente não tem o core fortalecido e muitas lesões às vezes surgem daí, que é meio perigoso. E falando do core, falando de cintos, vamos pular mesmo para o assunto muito interessante que é as cargas para as mulheres. As mulheres prenderam-se ao estigma de. Para já, eu acho que há aí uma febre de. Eu chamo a febre de 4 de 10, 3 de 10. As pessoas prenderam-se nessa numeração, nesse número de séries e número de exercícios. 4 de 10, 3 de 10. As mulheres têm medo de fazer, ou receio, digamos, de fazer muitas das vezes cargas pesadas, né? Então eu queria que tu clarificasses aqui, e principalmente para as mulheres, o que é essa percepção, o que é carga elevada, o que é carga leve, qual é a carga que promove ganhos, que promove hipertrofia, tentar tirar um pouquinho o medo das mulheres quando o PT ou o instrutor lhes diz hoje vamos treinar um pouquinho pesado, hoje vamos treinar um pouquinho intenso. Queria que tu desmistificasses isso. Olha, tem alguém aqui, o Tito fez aqui um post muito interessante que é exatamente a pura verdade. O músculo não sabe contar, o músculo não sabe quando é que é 3, 4 ou 5. Isso é tudo psicológico. Ao mesmo tempo, na nossa cabeça que temos que chegar aos 10. Às vezes temos mais, força para mais e chegamos aos 10, pum, largamos a carga. É o 10. Está no modo 10, está no modo 12, está no modo 15. O nosso músculo não sabe contar, nem tem noção do que é que está a acontecer. Ele só sabe o que é contração, então está ali a trabalhar. Quantas mulheres sobre a carga? As mulheres não devem ter receio de forma alguma de levantar carga. O que é muita carga para uma mulher? Será que são as séries? São as repetições? Será que é o próprio peso? É que elas questionam sobre tudo. Dizem muita carga, mas na verdade às vezes não sabemos o que é muita carga. Às vezes referem-se sobre o peso e têm a noção. Se eu levantar muita carga, vou ficar com aspecto masculino. Nunca ficam. Muito pelo contrário, é ótimo. Ajuda na definição muscular. Nunca vão ficar com aspecto masculino. Imagina, Ricardo, levantas quanto de bíceps? Em barra ou halteres? Em barra. Em barra, Barra, halteres. bolachas de 15, bolachas de 20, estamos a falar de 20, 20, 40, 30 a 40 quilos de bíceps. Acreditas que uma mulher consegue fazer com este peso? Não, De uma forma normal? não, de uma Não? forma normal não. De uma forma normal não. Exatamente. Nem força elas conseguem ter nesse momento por causa dos níveis de testosterona. Quanto mais crescimento muscular para nós homens que levantamos às vezes carga intensa para ganhar 1 centímetro, 1 ano. Então elas não devem ter receio de nada, nunca vão ficar com aspecto masculino. E se ficarem com aspecto masculino, ou se tem alguma amiga que tem um aspecto masculino por levantar cargas a treinar, desconfie. Não é Desconfie natural. que Não é natural. não é propriamente natural e eu posso mais para frente debater sobre isso que quanto mais carga uma mulher levantar, melhor é. Não se preocupem com isso, não vão ficar com aspecto masculino, vai ajudar na vossa definição muscular. Mas Tá? Hélio, não achas que muitas das vezes o problema está no facto de tanto homens como mulheres, quando entram para um ginásio e veem um determinado homem ou mulher, independentemente do que for, olharem para a pessoa e sem saberem o que essa pessoa faz, o que essa pessoa come, quanto tempo de treino, o que essa pessoa já usou ou não, e acharem que se treinarem pesado, vão ficar como aquela pessoa. Ou vão ficar como aquela determinada mulher que tem os quadríceps todos grandes, que tem os glúteos todos grandes. Não achas que muitas das vezes é o facto das pessoas
que às vezes treinam por recreação, olharem para determinados atletas que já estão há um tempo de treino, com uma evolução enorme, e acharem, epá, não posso treinar muito pesado, porque senão vou ficar como o Hélio. O Hélio está muito grande. Não achas que as pessoas vão muito para olhar para as outras pessoas e não entenderem de facto o que é o treino? Eu acho que às vezes as pessoas próprias têm uma imagem crítica. Não propriamente, mais facilmente criticamos do que elogiamos. E às vezes os sonhos de muito é ficar como determinadas pessoas. E às vezes dizem, esse para chegar a esse ponto usou o que não devia. Mesmo aquele que usa o que não deve, para chegar a determinados pontos, tem que treinar e fazer uma restrição a nível alimentar dura. Tem que ser extremamente forte. Não é fácil ganhar músculo. Quem diz que é fácil é porque não treina. Não é. Tudo depende da dedicação, o foco, a determinação e o sofrimento. Vamos também dizer isso. Vamos dizer isso. Então, as pessoas têm uma imagem crítica às vezes. Não é só uma imagem de eu não quero ficar como o Hélio, como o Ricardo, seja quem for. Na verdade, as pessoas têm uma imagem de frente, que é se ele ficou assim é porque fez determinadas coisas. Não é propriamente eu não quero ficar assim. Porque, na verdade, a pessoa tem noção até onde consegue. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei que tipo de corpo quero ter. Eu não preciso pegar, olhar para o outro e dizer eu não quero ficar como aquela pessoa. Na verdade, eu sei qual é o meu propósito, sei qual é o meu foco, sei onde eu quero chegar e sei, se calhar, às vezes não sei o caminho que devo chegar, mas sei exatamente qual é o meu propósito. E as pessoas deviam saber isso. É verdade. Tá? Não é com um mini treininho que as pessoas vão ficar grandes. E quem treina sabe o quanto é difícil ganhar massa muscular e o quanto às vezes é ingrato e tão rápido perder. Hélio, vou te fazer mais uma pergunta ainda referente a isso, para se calhar quem está em casa perceber um pouquinho mais em relação ao aspecto treino, intensidade ou treinar pesado. Treinar para uma mulher que está, vá lá, vamos dar uma estimativa de 6 meses, 1 ano, a fazer musculação. E essa mesma mulher ou homem, tanto faz, não estamos aqui para definir o gênero, homem ou mulher, 6 meses mínimo de treino, 1 ano máximo de treino. E essa pessoa continua a treinar com a mesma carga de que quando começou, nesse período, 1 ano. Continua a agachar com bolachas de 10, continua a fazer bíceps com cotonete. Cotonete são aqueles halteres tênis, né? Com cotonete. É difícil explicar em algumas pessoas que não conseguem promover pelo tempo que está, 1 ano, e a continuar a treinar dessa forma. Eu queria que tu elucidasses um pouquinho as pessoas. É possível para já, treinando esse tempo todo e dessa forma promover algum tipo de ganho ou hipertrofia? Na verdade, nós sabemos que a hipertrofia é sobrecarga. E aumentando a carga progressivamente. E o que acontece? Vamos imaginar, nós quando começamos, muitas das vezes começamos, ou as mulheres ou os homens, com flexões ou agachamento. O primeiro dia nós fizemos, um exemplo, 10 agachamentos e parece um inferno, parece que dia seguinte estamos com 2 musculares. Estamos com 2 musculares. O homem faz 10 flexões, está com 2 musculares no dia seguinte. 3 dias depois, quando volta, parece que aqueles 10 tornam-se cada vez mais fáceis. Depois subimos para 15, subimos para 20, há uma progressão e torna-se cada vez mais fácil. Então, o nosso corpo tem a capacidade exatamente de adaptar-se ao treino. E nós precisamos surpreender, seja ela a nível de intensidade, carga, nós precisamos surpreender o nosso corpo. Seja mudar o treino todo, a ordem do treino. Não falo só de carga, mas falo também dos exercícios e da ordem do treino, seja ele da intensidade. Aquela pessoa que vai ficar o ano todo a fazer o mesmo treino, a mesma ordem de exercício, a mesma execução, a mesma intensidade, dificilmente vai sair dali. Muito pelo contrário, chega uma altura que pode começar a fazer degradação muscular. Okay. Porque o músculo já está tão adaptado àquele treino que para de progredir. É a mesma coisa.
Então, se nós queremos ter mudança no nosso corpo, nós temos que mudar o nosso treino. Frequentemente. Evoluir, né? Estamos a falar evoluir. Exato. Ok. Não falo só de cargas, mas de intensidade também. Não, porque de Seja facto para mulher, seja para os homens. existe essa dificuldade em muitas pessoas perceberem que uma coisa é subir carga e a outra é intensidade. São coisas diferentes, né? Se estivermos a falar aqui tivermos que separar o trigo do joio, intensidade ela pode ser feita tanto com sobrecarga e com carga leve, não é, Hélio? Corrija-me se estiver errado. Sempre. 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 Até na velocidade da execução do exercício. Da execução. Eu posso manter a mesma carga e mudar a intensidade ou a velocidade da execução do exercício. E vou mudar logo, seja a carga ou a intensidade. A pessoa sente logo uma diferença. Às vezes nós queremos treinar o mais rápido para dizer que terminamos o exercício do que propriamente estar focado no próprio exercício e na própria rentabilidade que nós podemos tirar do exercício. Estamos preocupados, temos que terminar essa série, temos que terminar. São 10. E daí estamos habituados no 10, 12, 15. Eu acho que as pessoas... Eu acho que também treinas assim, não? Treinas no 12, 15, não? Olha, quem treina comigo e eu aprendi e tenho a oportunidade muitas das vezes de trocar ideias com o professor Valdemar e ele foi um dos precursores do treino intenso, intensidade total e ele segue muito essa metodologia. E uma das coisas que eu aprendi a fazer e nesses últimos meses eu tenho feito e é possivelmente uma das coisas que eu vou usar na minha preparação é o facto de começar a esquecer de contar. Eu esqueço simplesmente de contar, eu corto. Porque limitas, muitas das vezes quando tu estás a contar, eu vou fazer 4 séries de 10, vou fazer 3 séries de 10, e muitas das vezes aquilo que tu disseste, e dou-te toda a razão, tu podes fazer mais, mas limitas-te ali aos 10. E às vezes mais 2 ou mais 3 repetições era exatamente ali onde tu poderias promover o ganho, a hipertrofia. E muitas das vezes ficamos no 4 de 10, 3 de 10, e eu particularmente, às vezes, quem treina comigo tem essa dificuldade, porque eu esqueço mesmo a contagem. Eu, às vezes, nem sempre, mas na maior parte das vezes, eu vou até a falha. Dependendo do tipo de exercício, do método de exercício, mas na maioria das vezes eu vou até a falha. Então, tu tens quem já está habituado no 4 de 10, no 3 de 10, acaba por ter um pouquinho mais de dificuldade nesse tipo de treino. Comigo. Mas é algo que comigo funciona. Comigo funciona não contar. Desligo essas coisas dos números, eu desligo. E simplesmente vou. Quando eu sentir que já começo, na cadência já começo a falhar, aí sim começo a controlar um pouquinho mais e paro, relaxo, depois volto ao normal. Olha, o Ricardo Lamor disse algo muito interessante. O problema é das pessoas tentarem comparar o corpo de uma pessoa natural com o corpo de uma profissional, causa falsas expectativas. De uma forma resumida, para as mulheres em particular que têm medo de se tornar homens, porque o personal convida para treinar intenso ou pesado, podem ou não ficar homens? Peraí, Ricardo, deixei de te ouvir. Deixaste-me ouvir? Eu continuo a te ouvir. Deixei de te ouvir. Repete. Agora estás a ouvir? Estou a ouvir-te muito baixinho, mas podes repetir. Ok. Eu estava a falar de uma forma resumida, que falasses deixasses aqui um apelo, vai lá, um apelo. Que deixasses um apelo às mulheres, que o facto do Hélio as convidar para treinar intenso ou pesado, não significa dizer que se vão tornar Ricardos. Nunca, por uma questão, mais uma vez eu vou tocar, testosterona, responsável pelo crescimento muscular, a mulher tem uma produção de testosterona muito inferior à do homem. E para nós termos esse tamanho, nós precisamos treinar muito, batalhar muito para conseguirmos chegar a um determinado nível de massa muscular. Então as mulheres, quanto mais peso treinarem de uma forma segura, melhor é para elas. Muito melhor. Tem maior ganho de força, melhores resultados, maior definição muscular, menos massa gorda, isenta de gordura. Então só tem a ganhar com peso. Ok. Hélio, a Débora pergunta que com frequência devemos aumentar a carga.
nós não temos exatamente uma linha com que frequência nós devemos aumentar a carga. Tudo passa por uma questão de segurança. Ou pelo próprio personal trainer dela, falando assim um bocadinho sobre o profissionalismo. Eu não posso determinar a carga que em 2 dias ou em 3 sessões, mas o normal é ela saber exatamente, tentar sair da sua zona de conforto e tentar superar sempre os seus resultados. Então não pode ficar, eu não consigo determinar que em 3 semanas deve aumentar a sua carga. Tá? Nem eu posso dizer, porque eu não sei o tipo de treino e o objetivo que ela pretende. Se é a carga, se é a intensidade, não sei. Às vezes por uma questão, por exemplo, de patologia, eu sou obrigado a retroceder exatamente as cargas. Eu tenho uma aluna que esta semana apresentou-me algumas limitações. Era uma altura em que eu tinha que começar a aumentar a carga. Eu tive que fazer o processo inverso. Okay. Porque eu não sou médico, eu não posso exatamente pegar e comprometer a estrutura óssea dela, as articulações. Então eu tenho que saber exatamente para que eu fui contratado, para que serve um personal trainer. Então eu não posso determinar a altura em que ela deve aumentar a carga. Imagina que ela está na carga máxima dela. Eu pego e digo, olha, em 2 dias ou em uma semana deves aumentar a tua carga. Se calhar estou eu a induzi-la a um erro. E amanhã está ela a ter problemas articulares por culpa de exatamente eu ter dito que em 3 semanas deve aumentar a carga. Ok. Mas o mais importante é ela sair do comodismo. Do comodismo. E falando de comodismo, falando de aumento e dificuldade de evolução de cargas, o Teo Fitness deixou aqui uma opinião e eu queria saber se concordas com ele. Ele diz que a falta de um profissional para acompanhá-los, para que eles possam mudar as cargas muito mais do que aquilo que eles querem. É algo que tu concordas, discordas? Concordo exatamente. Se calhar muita gente nem sabe qual é a sua carga máxima. Nem tem noção. Temos muitos alunos hoje a fazerem a sua atividade física sem um acompanhamento devido a uma avaliação prévia, uma avaliação física, funcional postural. Começa-se a treinar aleatoriamente, começa-se a treinar com o objetivo traçado que é, eu quero aumentar a massa muscular, como disseste há pouco tempo, é a hipertrofia. Então é aquela tal dita série, entre 8 a 15 repetições, queres perder peso, vai entre 20 a 25 ou a 10 a 20. Queres definição, 15 repetições a 20. Então as pessoas continuam a basear-se exatamente nisso, que é, não estão focados propriamente no seu objetivo, estão focados, eu vou dar um exemplo, eu não acredito de forma alguma, para mim a ciência sem resultado nada de vale. As pessoas podem criticar, podem dizer, ele, que ideia é essa? Mas para mim nada vale a ciência sem resultados. Eu se estiver a treinar com a minha aluna, exatamente com a metodologia que eu aprendi durante os anos todos, hipertrofia com essa carga e não tiver a resultar, acredita que eu vou trocar. E eu vou tentar adaptar o treino ao sistema dela e à patologia dela, ao estilo de vida dela, à genética dela, vou adaptar alguma coisa, mas não vou basear-me exatamente naquilo que é a ciência que determina aquilo que a minha aluna é. Eu faço e eu vou traçar os objetivos dela consoante aquilo que é o estilo de vida dela e os objetivos dela, não propriamente aquilo que propriamente a ciência vai determinar que eu tenho que fazer. Então, se calhar um bocadinho, isso que o Telmo me disse, e eu respeito, grande profissional, Telmo, um forte abraço. Às vezes um bocadinho a falta de apoio e conhecimento para alguns profissionais na área para ajudarem e conseguirem orientar determinados alunos que frequentam o ginásio. Perfeito, perfeito. Olha, Telmo, obrigado por estar aqui a participar e depois podemos trocar mais ideias. É sempre bom, importante ter pessoas capacitadas e profissionais que entendem na matéria aqui no nosso espaço. Olha, Hélio, a Lorinela está aqui a fazer muita confusão e ela está a perguntar qual é essa aluna que tu não tiveste que retroceder a carga se ela não está aí. Ela está a perguntar se tens mais alunas, ela está chocada. Ela está chocada. Acho que a Lorinela pensou que era a única aluna. O que é que se passa? Olha, eu vou contar-te uma história bem engraçada. Bem boba. A Marinela
É a minha aluna que intitula-se assim, olha, diz assim, oh, eu sou a primeira mulher. É típico. Ela diz, oh, eu trato-lhe assim, então, quando conversamos, ela acha que eu sou propriedade dela. Então, ela diz que ela é a minha mulher, o resto, que eu devo cuidar dela como ninguém. Ela está fora e ela obriga-me a passar um programa de treino fora e está sempre. Olha, diz: olha, se tu fores ao direto, se não me mandas o meu plano de treino, vais ver que o que eu vou fazer no direto. Ou melhor, não te esqueças da primeira mulher. É Oh. típico da Lurinela. É E típico para da... treinar, eu tenho que tomar 2 cafés para conseguir dar o treino à Mariala. Porque é Jesus. preciso de energia. Lurinela, Oh, Lurinela. Mariala. Dan. Oh, Hélio, fugindo um pouquinho das dificuldades que a Lurinela tem de gerir a vida. Eu queria que tu falasses um pouquinho de cardio-jejum. Cardio-jejum é uma febre que está aí e claro que tu já deves ter te deparado com isso, com pessoas a pedirem sugestões, a pedirem ajudas. Às vezes a forma como é feito e a alimentação que é feita no cardio jejum pode prejudicar, não? Queria que tu falasse um pouquinho nesse aspecto do cardio jejum. Primeiro, Ricardo, vamos tocar assim. Isso é um assunto que vai sempre criar algum conflito. Uhum, Primeiro, as pessoas têm que perceber que a nutrição é uma ciência que estuda a composição química dos alimentos. uhum, Então, se é uma ciência, não é exata. Eu não posso pegar e determinar determinadas coisas. Eu tenho a minha opinião própria. E uma delas é, cardio jejum, não. Exatamente porquê? Porque nós já estamos muito tempo, se nós formos deitar, estamos muito tempo sem nos alimentarmos. Nós a seguir, quando formos fazer o nosso treino em jejum, o que é que acontece? O nosso corpo não tem nutrientes. Ele precisa de uma uhum, fonte de energia. O nosso corpo é comandado por fontes de energia. Logo, uhum, se ele não encontra fontes de energia, ele vai buscar aonde? A fonte mais rápida. Músculo. Vai buscar o músculo. Só que o músculo tem uma reserva muito curta, muito pequena. Então vai comprometer exatamente o seu treino. Então a pessoa tem que saber, é saúde, é estética, é resultado. Em que é que se baseia nisso? Eu tenho a minha opinião muito própria. Jejum? uhum, Não. Independentemente de muitos defenderem jejum, eu digo não. Que benefícios vão tirar disso? uhum. O que é que pretendem? Onde a moda começou? Começamos a pegar assim, onde é que a moda começou? Em jejum. Os fisiculturistas fazem isso, tudo bem. Mas estamos a falar de atletas que têm uma ingestão calórica que ninguém Grande, sabe. grande. Uhum, Não vamos tocar noutros assuntos, mas estamos a falar de ingestão calórica. Então, uhum, como é que eu vou pegar e vou passar o mesmo sistema de treino para um atleta e para uma pessoa que está à procura de objetivos, qualidade de vida, bem-estar? uhum, Então, as pessoas devem definir e devem pensar nisso. Quem é que defende o cardio jejum? Se o meu corpo precisa de uma fonte de energia, onde é que eu vou buscar? Em uhum, jejum. Eu, quando vou buscar, o meu corpo vai precisar, ele não vai ficar sem energia, até levar-me a desmaiar. uhum. Mas ele vai buscar o músculo. Só que a reserva do músculo é muito curta. Não vamos por aí, mas é verdade. Quem Ok. defende, eu defendo. Eu tenho a minha opinião muito própria sobre isso. Não, e nós podemos, e Agora nós cada um vamos sabe. aqui falar, de, tirando a dúvida de quem está a assistir, e claro, as pessoas devem ter dúvidas, e nós vamos falar das duas vertentes. Eu já li e tenho contato com outros artigos, e tu também podes falar disso, estamos abertos para falar disso, é do facto do quando se faz o jejum, o cardio em jejum, é, o meio que o metabolismo, o corpo promove a busca de energia na gordura. O corpo passa a usar, o metabolismo passa a usar a gordura como energia. E querendo ou não, não há meio que uma catabolização em pleno ao músculo. Também discordas disso ou achas que não é algo funcional?
Para mim, não é funcional. Primeiro vamos falar de saúde. Uhum. Saúde, fonte de energia. Estamos a falar de gordura. Vai recrutar gordura em que altura? Depois de desmaiar? Porque é o mais provável. Uhum. Desmaiar, se calhar, pode. A desmaiar pode. Se calhar. Porque até a dormirmos nós estamos a gastar energia. Sim. Seja na circulação, seja na digestão, seja a dormir. Então estamos a ter gastos até a dormir. Agora, quando falas em gordura, que gordura? Provavelmente muita gente já sentiu-se tonto e era ao meio do dia, já tinha ingerido alguma coisa. Os níveis de açúcar no sangue desceram. Então, se calhar não devia estar preocupado com aquela pessoa que está a fazer o cardio em jejum. Que gordura é que ela vai recrutar naquela altura? Se calhar ela não vai recrutar a gordura no final do treino, quando está em esforço, o corpo precisa de uma fonte de energia, vai buscar a gordura. Mas já produziu, já gastou? Então não é a altura em jejum. Nosso corpo está fraco, precisa de fonte de energia, precisa de nutrientes. Não acredito que vai buscar diretamente a gordura. Se alguém acredita, se calhar pode correr o risco de desmaiar antes disso. Se tivéssemos que meter na balança e comparar aqui biotipos ou algo do gênero, uma pessoa acima do peso e uma pessoa com um corpo mais atlético, com uma percentagem de gordura bem menos do que alguém que está acima do peso, claro. Nas duas vertentes, também desaconselhas o cardio jejum? Sim, nas duas. Eu tenho que focar-me sempre, em todos os momentos, no bem-estar, na saúde do meu aluno ou do meu atleta. Eu não posso focar-me nunca pelo facto da pessoa querer perder peso e eu desesperadamente tentar alcançar todos os objetivos. Eu não posso ficar vigorético nisso. Não posso pensar que o meu aluno quer perder peso, então eu tenho que prejudicar a vida dele. Tenho que baixar os níveis de açúcar, tenho que fazer com que ele perca peso. Muito pelo contrário. Há radicais livres nisso durante os exercícios que vão lhe provocar um estresse. O exercício é um estresse. Então nós devemos pensar nisso. Se é um estresse, nós estamos a provocar um estresse na pessoa. A pessoa tem que ter fontes de energia. Então por que eu só vou pensar, ela tem que perder peso? Mas tem que perder peso, não tem uma vida social, não trabalha, não tem filhos. Fica com aquela pelzita envelhecida, com ar de quem faz maratona. Por quê? Olham para os maratonistas, olha a pele deles, olha os tecidos musculares. Será que é isso? Sem tirar, é óbvio que aquilo é a profissão deles. Mas eles ganham dinheiro com isso. Por que eu vou levar uma aluna naquele estado se não ganhar dinheiro com aquilo? Opinião própria. Jejum, não. Vai buscar fonte de energia. Como? O teu corpo vai gastar. Todos nós temos que saber que nós temos um balanço e um gasto energético. Não adianta nós nos basearmos na dieta daquilo, porque o Ricardo está com aquele corpo, está bonito, então eu vou basear-me na alimentação dele e na suplementação dele e vou fazer o mesmo treino do meu cardio em jejum. Não. Tu tens os teus gastos. Os gastos energéticos dependem, seja ele através do clima, idade, gênero, genética. Depende muito. Atividade física. Eu não sei se a tua atividade física é mais intensa ou não. Por que eu vou basear-me naquilo que é o teu treino, naquilo que é a tua alimentação? Então devemos pensar nisso. Não devemos só nos focar, olha, é jejum, aquele teve resultado com o jejum, então também eu vou fazer. Calma, é como as mulheres. Eu não posso levantar peso porque aquela mulher que está ali ao lado levanta muito peso e está com um aspecto masculino. Vai lá saber o que é que ela faz depois do treino. O que é que ela come, o que é que ela ingere, o que é que ela consome. Então, não é por aí. Nós não podemos classificar as pessoas de uma forma geral. Nós devemos saber exatamente quem é que nós temos à nossa frente. Patologias, especificidade. Nós não podemos pegar e dizer jejum para toda a gente. Se calhar para uns, para outros não. Mas eu tenho que saber exatamente qual é a gestão daquela pessoa. Pegando agora um pouquinho a tua deixa, que eu acho que é muito importante, conciliando com a opinião do Ricardo,
aqui no final, e ele diz que numa pessoa natural, como disse o Hélio, não é muito sustentável. E falando um pouquinho de gestão de macronutrientes, existem claramente pessoas que seguem esse estilo de vida, fitness, reeducação alimentar, de uma forma mais regrada do que outras. Estamos a falar de pessoas que fazem 6 a 7 refeições dia, sem contar aqui, sem especificar o tipo de macronutrientes na divisão dessa pessoa. Mas estamos a falar de pessoas que fazem aí 6 a 7 refeições. Têm uma ingestão calórica maior do que aquelas que fazem às vezes uma ou duas, né? E essas pessoas já estão em estatutos diferentes. Será que é nesses casos aonde, como tu disseste, enquadravas a tua opinião no aspecto de para uns sim, para outros não? Eu não enquadro nem no sim, nem no não, Ricardo. É simplesmente isso. Eu vou dar-te um exemplo. Eu já cheguei a comprometer-me, de certa forma, porque eu antes de dar alguma coisa a alguma aluna, eu tinha a mania de eu próprio fazer isso. Eu próprio consumir, saber quais são as reações. Mesmo sem ter aquele objetivo, um exemplo, eu tenho uma aluna que quer perder peso, eu vou dar num termogénico. Eu precisava sentir a sensação da minha aluna durante o treino com aquele termogénico que eu tomava. Não tens noção? Então, se me perguntares, Carlos, eu já experimentei. E uma coisa que eu não gostei e que eu senti que estava a ser prejudicial para a minha saúde, seja ela em base científica, seja ela em bases físicas que eu próprio experimentei, por que eu vou me sujeitar e vou meter a minha aluna, uma atleta, àquele ponto? Não adianta. Não vai tirar benefícios daquilo. Por quê? As pessoas dizem, faz um cardio-jejum porque vais perder mais gordura. Que gordura? Será que não é a boa? Será que não é a boa? Será? Tem essa situação da gordura má, da gordura boa, do facto das pessoas às vezes exagerarem no tempo de treino, na carga de treino, e em vez de gerarem ganhos, acabam, mas por procurar outros problemas. Acho que alguém aqui fez uma pergunta muito interessante. Acho que é a ela. Ela diz, acho que é mais uma opinião do que uma pergunta. Ela diz que com que então o nosso treino deve... Essa da Inês foi boa. Treina sem mimimi e tal, os resultados vão aparecer. As pessoas têm que treinar sem mimimi. Tem razão, eu concordo. A ela diz com que então o nosso treino deve complementar o restante das nossas atividades durante o dia. Sim, eu acho que sim. Eu acho que é como disse o Hélio, e isso é uma opinião minha particular. Existe uma diferença muito grande entre seres um atleta e treinares por recreação ou para a saúde. É diferente. E claramente a rotina, o tipo de treino, o tipo de alimentação, a intensidade é diferente. Tu que treinas por recreação, claramente não vais ter a necessidade de abdicar de coisas que um atleta tem que abdicar. Um atleta, em certas ocasiões, tem que abdicar, tem que tirar o foco de um determinado sítio e olhar única e exclusivamente para aquele determinado sítio. Um atleta tem maior dificuldade em gerir a vida social do que alguém que treina por recreação. Tu que treinas por recreação, vais decidir treinar 2 vezes por semana e não ir treinar na terceira. Um atleta já não tem essa opção. Tem de treinar 5 dias por semana, os outros 2 para descansar. Há quem treina 7, mas eu aconselho sempre pelo menos 5 dias por semana, os outros 2 usa para descansar. Mas há quem treina ao contrário. Mas então existe essa diferença. As pessoas precisam separar, né, a vida que um atleta leva e a vida de alguém que treina por saúde, por recreação. É diferente. Eu digo sempre, desporto em alta intensidade exige mais. E nem sempre todo mundo está preparado para treinar em alta intensidade. Hélio, eu vou só pedir que os lives, como tu sabes, no Instagram têm um tempo determinado e este nosso primeiro live está a terminar agora a 10 segundos. Eu vou terminar